dia. Bom, tô gravando aqui, tá? Trabalho da força elétrica, que é o módulo 44 da frente 3 da apostila. Então, falar um pouco de trabalho. O que tá associado ao termo trabalho? Ele tá associado a um deslocamento que você vai fazer, no caso agora de cargas, tá? Esse deslocamento, ele pode ser espontâneo, ele pode ser positivo, e ele pode ser negativo, ele pode ser forçado. Esse trabalho, portanto, ele vai ter um sinal, né, dependendo da trajetória. Só relembrando um pouco, antes da gente entrar no trabalho da força elétrica, eu vou falar um pouquinho do trabalho da força-peso, porque eu acho que talvez fica mais claro para entender o conceito de trabalho da força elétrica depois, tá? O peso, ele vai agir na vertical, certo? É uma força que age na vertical. Então, a gente pode ter o peso agindo para baixo ou para cima na vertical. O que a gente sabe? Se eu colocar um corpo e suspender esse corpo e soltá-lo, a força da gravidade vai fazer cair, tá? Então, quando ele cai, a gente diz, né, que esse trabalho da força-peso foi positivo. Por quê? Porque ele foi ao longo da trajetória. O deslocamento desse trabalho foi positivo. Por quê? Porque ele foi ao longo da trajetória. Se eu pegar esse mesmo corpo que tá aqui embaixo e levantar, eu consigo fazer um trabalho da força-peso na vertical para cima. Só que ele tá contra, né? O vetor de deslocamento tá contra a trajetória. E aí eu teria um trabalho da força-peso negativo. Como que a gente pode calcular ele? mgh. Por quê? Porque ele vem da energia potencial gravitacional, né? Então, por definição, o trabalho é uma força conservativa. Então, por definição, o trabalho da força-peso é menos a variação da energia potencial gravitacional, tá? Como que a gente vai associar agora um trabalho para uma força elétrica, usando esse mesmo conceito? Então, pensa, se você tem um corpo despencando no sentido para baixo, o trabalho é sempre positivo. Por quê? Porque o trabalho é espontâneo, ele vai acontecer, tá? Se eu pegar e tentar colocar esse corpo, ao invés de cair, eu tentar suspender ele para cima, eu vou ter um trabalho contrário, daí eu vou ter um trabalho negativo. Mesma coisa a gente pode pensar para uma carga elétrica. Imagina aqui que eu tenho uma carga fonte, uma carga geradora. Eu tenho pontos nesse sistema, o ponto A e o ponto B. E eu tenho uma carga de prova que veio do ponto A para o ponto B, tá? Como que eu posso definir o potencial para essa carga? O potencial para essa carga é a energia potencial que ela adquire, gerado pela carga fonte aqui, dividido pelo valor dela, né, pelo módulo dela, certo? Posso melhorar essa expressão? De que forma? Falando que a energia potencial é a carga vezes o valor do potencial. Vou deixar ela aqui para mostrar uma coisa para vocês. Da mesma maneira que eu defini que o trabalho da força-peso era menos a variação da energia potencial, eu vou definir que o trabalho da força elétrica para essa carga, saindo do ponto A e vindo até o ponto B, também é menos a variação de energia potencial, tá? Bom, o que é variação da energia potencial? Variação não é final menos inicial sempre? Então, variação da energia potencial no ponto vai ser energia potencial no ponto B menos energia potencial no ponto A. Por que tá entre parênteses? Porque esse menos aqui, ó, é o menos da equação. Tô deixando ele de fora aqui, ó. Potencial no ponto B menos o potencial no ponto A, tá? Então, eu posso fazer o quê? Um jogo de sinal, né? Uma distributiva, ó. Vai ficar menos, menos com menos vai ficar mais, tá? Só que fica esquisito, né? Menos energia potencial em B, mais energia potencial em A. O que eu posso... Eu reescrevo, né? Eu posso estar reescrevendo essa expressão como energia potencial em A menos, aí trocando aqui, energia potencial em B. Agora, olha só para o seguinte, tá? Por que eu cheguei nessa demonstração? Você não vai ter que ficar demonstrando toda vez isso, mas por que eu julgo ela importante, tá? Ó, eu vou reescrever agora o trabalho, só que ao invés de usar energia potencial, eu vou usar a definição dela que a gente escreveu aqui na aula, que é Q vezes V. Então, o trabalho da força elétrica
do ponto A para o ponto B depende da carga vezes o potencial do ponto A menos a carga vezes o potencial do ponto B. Ó, ficou EPA menos EPB. Então, vai ficar QVA menos QVB, tá? Vou colocar o Q em evidência. Parece Q aqui e Q aqui. O Q vai ficar em evidência, vai ficar potencial no ponto A menos o potencial do ponto B. Essa é a expressão mais importante da aula, tá? O trabalho da força elétrica em um ponto A, de uma carga, né, sendo levado de um ponto A para um ponto B, ele é o valor da carga vezes a diferença de potencial aqui, né, do ponto A menos o ponto B. Potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. E uma dica importante é essa daqui, ó. O trabalho, ele não depende da trajetória, tá? Então, a trajetória pode ter sido essa daqui, posso ter ido e tal, e chegado aqui. O trabalho da carga não depende da trajetória da carga, tá? O trabalho só depende do valor e do potencial, da diferença de potencial. Agora, eu vou falar um pouco sobre quando que o deslocamento é espontâneo e quando que o deslocamento é forçado, tá? Imagina que eu não tenho essas informações aqui, ó. O exercício só forneceu para você uma linha de força e colocou uma carga positiva na linha de força, né? E deu essa seta aqui. Aí ele tá perguntando para você qual que é a tendência, para onde que essa carga tende aí. Como que você pode fazer? Você pode fazer uma distribuição de cargas na sua linha de força. Porque a linha de força é a mesma coisa que o vetor campo elétrico. E o vetor campo elétrico, ele sempre sai da carga positiva e chega na carga negativa. Então, se você fosse desenhar uma distribuição de cargas, você teria cargas positivas desse lado e cargas negativas desse lado. Então, quando eu coloco uma carga positiva ao longo dessa linha de força, ela tende a espontaneamente vir neste sentido. Ela está no mesmo sentido da linha de força, tá? A força elétrica que surge na carga tem o mesmo sentido do vetor campo, o mesmo sentido da linha de força, tá? Agora, se eu coloco uma carga negativa, a carga negativa vai no sentido contrário da linha de força. Por quê? Força elétrica vai no sentido contrário. Por quê? Espontaneamente, essa carga quer vir para o lado positivo. Então, a força elétrica 2 está no sentido contrário da linha de força. Como que nós vamos definir o trabalho? Quando o trabalho vai ser positivo? Quando que o trabalho vai ser positivo? Quando o movimento for espontâneo. Quando que o movimento é espontâneo para a força 1? Quando ela vem para a direita, tá? O trabalho é espontâneo para essa carga quando ela vem para a direita. A carga aqui, que eu posso chamar de carga 1, né? Essa daqui de carga 2. Então, quando que o trabalho é positivo? Quando o movimento é espontâneo. Eu conseguiria pegar essa carga e colocar ela aqui? Conseguiria, mas aí o movimento dela seria o quê? Forçado. Eu até conseguiria empurrar ela para trás, mas por um movimento forçado. Para a carga negativa, é a mesma ideia, tá? Então, qual que é o movimento espontâneo aqui para a carga 2, né? Chamei de força elétrica 2. É ele vir para cá. Eu conseguiria pegar esse elétron e colocar aqui? Conseguiria, mas aí seria um trabalho forçado. Portanto, o valor do trabalho. Quando que o trabalho vai ter um valor positivo? Quando o movimento for espontâneo. Quando que o valor do trabalho vai ser negativo? Quando ele tiver um movimento forçado. Como que eu calculo? Por essa expressão aqui, ó, tá? Trabalho da força elétrica indo de um ponto A para um ponto B é QVA menos VB, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre superfície, o trabalho ao longo de uma superfície equipotencial, tá? Então, aqui eu tenho minha carga fonte, meu Qzão. Esse Qzão aqui, ó, ele tá formando linhas de força, lembra das linhas de força ou linhas de campo, tá? Linhas de campo elétrico. Linha de campo elétrico e a linha de força é a mesma coisa. E ele tá saindo dessa carga positiva, porque o campo elétrico sai da positiva, tá?
E aí eu defini ao redor dessa carga superfícies em que ao longo dela o valor do potencial é sempre o mesmo. Então, qualquer ponto que esteja aqui vai ter um potencial, qualquer ponto que esteja aqui vai ter o potencial. Ó, imagina que eu tenho uma carga positiva aqui e eu vou levar ela até o ponto B, tá? Como que eu posso calcular o trabalho da força elétrica? Eu vou fazer Q, VA menos VB. Para ir do ponto A ao ponto B, eu faço que Q é VA menos VB. A expressão que a gente acabou de ver, tá? Agora, cheguei com a carga até aqui, e daqui do ponto B eu quero levá-la até o ponto C. Só que observe que o ponto B e o ponto C, eles estão na mesma superfície equipotencial, tá? E todos os pontos na mesma superfície equipotencial, eles têm o mesmo potencial elétrico. Então, o trabalho da força elétrica para levar uma carga do ponto B ao ponto C, ele vai ser Q, VB menos VC. Só que quando eu fizer essa diferença de potencial, vai dar zero. Por quê? Porque ele é o mesmo, tanto no ponto B quanto no ponto C. Portanto, o trabalho da força elétrica para levar a partícula do ponto B, a carga, né, do ponto B ao ponto C, é igual a zero, tá? Então, aqui tá demonstrado o fenômeno que eu queria mostrar para vocês, tá? Do módulo que tava faltando aqui, do módulo 44, que é o trabalho da força elétrica. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula eu vou mandar uns exercícios resolvidos para vocês olharem. Obrigada.